Seja bem-vindo, concurseiro, eu sou a professora Ravena Oliveira e hoje nós vamos conversar sobre saúde mental. Este é um assunto que eu particularmente gosto muito, mas eu sei que não é o favorito de todas as pessoas. Se este for o seu caso, não precisa se preocupar. Nós vamos responder questões e esclarecer aqui temas que são trabalhados em saúde mental, que são sempre cobrados em provas, de uma forma que você consiga compreender numa conversa super tranquila. Então, quando estes temas caírem na sua prova, você não vai ter qualquer tipo de dificuldade. Por isso, não desgruda dessa aula, pega papel, caneta, um copo de água ou uma xícara de café e vamos aos estudos. Primeira questão. Os Centros de Atenção Psicossocial, CAPS, nas suas diferentes modalidades, são pontos de atenção estratégicos da rede de atenção psicossocial. Nesse sentido, um CAPS 1 é aquele que oferece atendimento. E aqui nós temos as alternativas. Uma coisa que você precisa ter em mente é que você não precisa aprender toda a portaria de consolidação número 7. Você só precisa ter ali em foco quais são as características principais de cada modalidade de CAPS. Por exemplo, na alternativa, pergunta-se sobre o CAPS 1. Ele atende todas as faixas etárias. Ele é direcionado para transtornos graves e persistentes, incluindo os transtornos por uso de substâncias, e ele atende uma população mínima de 15 mil habitantes. Saber a população de cada modalidade de CAPS vai te ajudar a descartar as alternativas. É claro que você precisa saber qual é o público de atendimento daquela modalidade, mas já saber a população ajuda você a descartar aquelas alternativas que realmente não tem nada a ver. Então, no caso do CAPS 1, ele atende todas as faixas etárias, transtornos mentais graves e persistentes, mas também pelo uso de substâncias, e é direcionado para populações de no mínimo 15 mil habitantes. Então, nós vamos procurar estas informações na alternativa. Não tendo ou tendo uma alternativa diferente, ali, 10 mil habitantes, 15 mil, a gente já exclui. Eu já sei que não é ela. Então, eu trouxe à frente um quadro resumo, vários resuminhos ali, com as diferentes modalidades de CAPS, em ordem crescente de contingente populacional, para que você consiga aprender as principais informações sobre cada modalidade. E quando esse tipo de questão aparecer na sua prova, você não ter dificuldade, porque você vai lembrar quais são os pontos principais de cada modalidade de CAPS. Então, vamos às alternativas da questão. A questão pede a respeito do CAPS 1. Então, vamos lá. Letra A. A pacientes acima de 50 anos para transtornos mentais graves e persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas, e atende cidades e ou regiões com pelo menos 50 mil habitantes. Essa informação é falsa. Nenhuma modalidade de CAPS é direcionada para pessoas acima de 50 anos especificamente, assim como o contingente populacional também não é direcionado, 50 mil habitantes não é, pelo menos 50 mil habitantes, não é uma exigência em nenhuma das modalidades de CAPS. Então, alternativa falsa. Letra B. A crianças e adolescentes para transtornos mentais graves e persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas, e atende cidades e ou regiões com pelo menos 70 mil habitantes. O CAPS 1, ele atende todas as faixas etárias, então ele não é exclusivo para crianças e adolescentes, a alternativa ela é falsa, e o contingente populacional também está errado, não é para no mínimo 70 mil habitantes, é para no mínimo 15, tá? Essa alternativa, ela descreve ali o CAPS I, não o CAPS 1. C. A todas as faixas etárias, especializado em transtornos pelo uso de álcool e outras drogas, atende cidades ou regiões com pelo menos 10 mil habitantes. Alternativa falsa, apesar de falar de todas as faixas etárias, mas o CAPS 1 ele não é especializado em transtornos pelo uso de álcool e outras drogas, apesar de atender também este público, e ele não é direcionado para uma população de no mínimo 15 mil habitantes, e sim de 15 mil habitantes. Então, alternativa incorreta. D. A pacientes adultos para transtornos pelo uso de álcool e outras drogas, com 8 a 12 vagas de acolhimento noturno e observação,
funcionando 24 horas e atende cidades e ou regiões com pelo menos 150 mil habitantes. Eu já sei que não é 150 mil habitantes, então essa aqui já está incorreta. Além disso, o CAPS-I ele não atende em formato 24 horas, tá? Não é uma, desculpa, o CAPS-1, ele não atende em formato 24 horas, ele não tem vagas de acolhimento noturno e observação, tá? Essa descrição aqui se parece mais com a descrição de um CAPS AD3, porém, o CAPS AD3, ele é direcionado para todas as faixas etárias e não somente para pacientes adultos. Então, a alternativa ela está errada aqui de todas as formas. Então, vamos lá. A todas as faixas etárias para transtornos mentais graves e persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas. Atende cidades e ou regiões com pelo menos 15 mil habitantes. Então, essa aqui é a nossa alternativa correta. Descreve as características ali dos atendimentos fornecidos pelo CAPS-1. Aqui nós temos o CAPS-1 com população mínima de 15 mil habitantes ou com populações acima de 15 mil habitantes. As questões podem trazer ali das duas formas. Atende pessoas de todas as faixas etárias que apresentam prioritariamente, tá? Não exclusivamente, intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes. Por que eu estou falando isso? Porque o CAPS ele deve ser um serviço de atendimento à saúde mental de portas abertas. Então, as pessoas que necessitam de atendimento à saúde mental podem procurar o CAPS para receber acolhimento e atendimento, tá? Nós temos aqui um direcionamento, tá? Prioritariamente, mas não exclusivamente. E essa palavra, prioritariamente, ela aparece aqui de forma recorrente nas modalidades de CAPS, mostrando que não há essa exclusividade, não é exclusivo de transtornos graves e persistentes, mas há essa prioridade nos atendimentos. Então, apresentam prioritariamente sofrimento psíquico relacionado a transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, tá? Álcool e outras drogas. Atende situações clínicas que impossibilitem o indivíduo de estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida. O CAPS-2 já traz aqui uma subidinha no nível habitacional, tá? No quantitativo de habitantes. Então, o CAPS-2 é direcionado para cidades ou regiões acima de 70 mil habitantes, tá? Com no mínimo 70 mil habitantes. Ele é direcionado para pessoas que apresentam prioritariamente intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e é direcionado para situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida. Você deve ter observado que aqui eu não especifiquei a faixa etária, mas é porque a resolução, a portaria de consolidação, não traz um quantitativo de faixa etária quando ele estabelece aqui a modalidade de CAPS 2. Então, nesse ponto, fica em aberto mesmo. CAPS-I, acima de 70 mil habitantes. Então, CAPS-1 acima de 15 mil habitantes, aí o CAPS-2 acima de 70 mil, CAPS-I acima de 70 mil também, atende crianças e adolescentes, ele é direcionado para crianças e adolescentes, para indivíduos, crianças e adolescentes que apresentem prioritariamente intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas. Então, não é porque é infantil que não vai atender pacientes, crianças ou adolescentes que estejam ali desenvolvendo um transtorno relacionado ao uso de substâncias psicoativas. Então, não cai em pegadinha. CAPS-I é tanto para transtornos mentais graves e persistentes de modo geral, quanto aqueles direcionados ao uso de substâncias psicoativas. E situações clínicas que impossibilitam o indivíduo estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida. O CAPS-AD também é para populações acima de 70 mil habitantes, ou seja, tenham no mínimo 70 mil habitantes.
atende pessoas de todas as faixas etárias e é direcionado para as pessoas que apresentem intenso sofrimento psíquico decorrente do uso de crack, álcool e outras drogas, ou seja, pelo uso de substâncias psicoativas. O CAPS AD3, por sua vez, já subiu aqui o nosso índice populacional, né? A nossa taxa de população aqui, tá? O nosso contingente populacional. A partir do CAPS 3, a CAPS AD3, nós vamos ter aqui uma população acima de 150 mil habitantes. Então, o CAPS AD3, assim como o CAPS 3, é direcionado para populações acima de 150 mil habitantes. Atende pessoas de todas as faixas etárias, tá? Então, a modalidade de CAPS AD3 é direcionada para todas as faixas etárias. Aqui ele deixa isso bem claro. Pessoas que apresentam intenso sofrimento psíquico decorrente do uso de crack, álcool e outras drogas. Serviço de atenção contínua com funcionamento 24 horas. Então, observem, até agora nós não havíamos falado sobre atendimento 24 horas. Então, o CAPS AD3 e o CAPS 3, que são direcionados para populações acima de 150 mil habitantes, também tem esse diferencial de atenção contínua com funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana. Fornece retaguarda clínica e acolhimento noturno, com no mínimo 8 e no máximo 12 vagas. No caso onde há necessidade de acolhimento noturno, a permanência de um mesmo usuário no acolhimento fica limitada a 14 dias no período de 30 dias. Uma questão muito importante e que vem sendo muito cobrada em provas também. Ah, professora, mas se o paciente ele precisar ficar acolhido, né, precisar de um acolhimento noturno por mais de 14 dias nesse período de 30 dias, então ele vai ser encaminhado para uma unidade de acolhimento. É isso que nos traz a resolução. O CAPS 3, ele também é direcionado para populações acima de 150 mil habitantes, atende prioritariamente pessoas em intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, tá? E outras situações clínicas que impossibilitem o indivíduo de estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida. Então, nos locais onde há um CAPS AD3 e um CAPS 3, né? O CAPS AD3 atende, né, os indivíduos com transtornos relacionados a substâncias psicoativas e o CAPS 3 vai atender os outros transtornos. Mas, tá? Não se engane, na modalidade de CAPS 3, nós também temos os atendimentos às pessoas com transtornos por substâncias psicoativas. Então, talvez no seu município tenham os 2 CAPS, e aí os pacientes com transtornos relacionados a substâncias psicoativas vão, né, são direcionados ali para o AD3 e os outros transtornos mentais vão para o CAPS 3. Mas a modalidade de CAPS 3, ela também atende os indivíduos em sofrimento mental relacionado ao uso de substâncias. Então, fique atento a isso, porque às vezes, porque as duas modalidades são acima de 150 mil habitantes, as duas têm acolhimento noturno, as duas funcionam 24 horas, você pode pensar, ah não, uma é para psicoativa e outra é para os outros transtornos mentais graves e persistentes. Não, tá? Nós temos realmente esse direcionamento das substâncias psicoativas para o AD3, mas o 3 também deve estar ali apto para atender a pessoas com transtornos relacionados a substâncias psicoativas. Tá? Então, isso é uma característica, essa é uma característica dentro da modalidade de CAPS 3. Então, né, não seja pego aqui, né, numa pegadinha da questão. Então, incluindo, sim, aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas. São serviços de atenção contínua, com funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana. Apresenta, né, oferece retaguarda clínica e acolhimento noturno a outros serviços de saúde mental, inclusive o CAPS AD, tá? Que o CAPS AD, lembrando, não é igual ao CAPS AD3,
ele não funciona em regime de 24 horas. E o CAPS 3, ele deve apresentar para acolhimento noturno, no máximo, 5 leitos. No caso onde haja necessidade, né, de permanência ali do indivíduo em acolhimento noturno, essa permanência ela vai ficar limitada a 7 dias corridos ou 10 dias intercalados em um período de 30 dias. A última modalidade de CAPS é o CAPS AD4. Ele foi direcionado para populações acima de 500 mil habitantes e capitais de estado. Qual é o diferencial do CAPS AD4? É que ele é voltado para ser implantado nos locais de uso de drogas, então nas cracolândias. Por isso que o contingente populacional é maior, é direcionado ali para as capitais de estado, porque o CAPS AD4 ele deve ser inserido no local do uso dessas substâncias. Então, esse é um diferencial bem interessante do CAPS AD4. Então, ele atende pessoas de todas as faixas etárias, pessoas com quadros graves e intenso sofrimento decorrente do uso de crack, álcool e outras drogas, né, uso de substâncias psicoativas. Apresenta serviços, né, fornece serviços de atenção contínua, com funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana, e oferta assistência a urgências e emergências, contando com leitos de observação. Terminamos, então, essa primeira parte falando sobre as modalidades de CAPS. Vamos à próxima questão. Para funcionar 24 horas nas regiões de cracolândias, o CAPS AD4 deverá contar necessariamente com equipe completa, incluindo psiquiatras e equipe de enfermagem de plantão. Tal modalidade de serviço está programada para atender pacientes em situações de emergência psiquiátrica. O técnico de enfermagem, enquanto membro da equipe, deve saber que neste tipo de serviço, vamos lá, primeira alternativa. Para acolhimento e tratamento de novos casos, é obrigatório o agendamento prévio do paciente pelo sistema de regulação do SUS. Essa alternativa ela é falsa. Qual é a característica do CAPS AD4? A principal característica é estar ali inserido no local de uso para atender a população que necessita. Então, não há necessidade de agendamento prévio. O indivíduo ele pode procurar o CAPS AD, no caso o AD4, de acordo com a sua necessidade, sem precisar passar pelo sistema de regulação. 2. A atenção integral ao usuário inclui visitas e atendimentos domiciliares. Alternativa verdadeira. Nós vamos falar sobre, vários pontos que são apresentados no CAPS AD4 para a atenção integral ao usuário e as visitas e atendimentos domiciliares é um deles. Por quê? O CAPS AD4 não vai ficar ali paradinho esperando o público chegar a ele. Ele precisa ir no público também. Ele precisa ir atrás dessas pessoas, prestar assistência, fazer atendimento domiciliar. Essa é uma prerrogativa importante do CAPS AD4. E terceiro, o objetivo é o atendimento integral exclusivo de pessoas com mais de 18 anos, com quadros graves decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. Nós vimos anteriormente que o CAPS AD4 ele atende todas as faixas etárias. Então, a alternativa ela é falsa. O CAPS AD4 não é direcionado exclusivamente para pessoas com mais de 18 anos, mas sim para todas as faixas etárias. Está correto o que se afirma, então nós só temos a segunda como verdadeira. Nós vamos marcar a letra E. O CAPS AD4 poderá se destinar a atender a adultos ou crianças e adolescentes, conjunta ou separadamente. Então, atente a essa informação. Crianças e adolescentes podem ser atendidos, em conjunto ou separadamente dos adultos. Nos casos em que o CAPS AD4 atender crianças e adolescentes, ele deve se adequar ao que é apresentado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente sempre. Esse vai ser um norteador para as atividades desenvolvidas pelo CAPS AD4 para este público.
O CAPS AD4 funcionará junto às cenas abertas de uso de drogas, então ele não vai ser isolado. Por isso que na questão falou sobre estar ali na Cracolândia, porque a ideia do CAPS AD4 é estar ali na cena de uso, estar inserido no local onde o uso ele é constante. Deve se constituir em serviço aberto, ou seja, não precisa de agendamento, não precisa de encaminhamento, o indivíduo que precisa ele pode só ir, ser atendido, que funcione segundo a lógica do território e que forneça atenção contínua a pessoas com necessidades relacionadas ao consumo de álcool, crack e outras drogas. Durante o quê? 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive finais de semana aí, feriados. Ele deve estar capacitado para o atendimento de urgências e emergências psiquiátricas, além de ter disponibilidade para acolher e tratar casos novos e já vinculados, sem agendamento prévio e sem qualquer outra barreira de acesso. Ah, não, é porque esse paciente sumiu, fazia um tempo que não vinha. Não, tá? Ele deve estar ali apto, treinado para atender os casos novos e aqueles já vinculados. Mesmo que o paciente, tivesse ali uma situação, tenha desaparecido do atendimento, depois tenha voltado, não existem barreiras de acesso. Organizar o processo de trabalho do serviço com equipe multiprofissional sob a ótica da interdisciplinaridade, priorizando espaços coletivos. Tá? Não quer dizer que não haverão atendimentos individuais, mas deve-se priorizar ali o ambiente, o acompanhamento, a socialização do indivíduo. Tá? Então, priorizando assim os espaços coletivos. Estabelecer profissionais de referência para cada usuário. Adequar a oferta de serviços às necessidades dos usuários, recorrendo às tecnologias de baixa exigência, tais como acomodação dos horários, acolhimento de usuários sob o mesmo efeito de substâncias, dispensação de insumos de proteção à saúde e à vida, tá? Que ele necessite. Então, esses são pontos importantes que são trabalhados no CAPS AD4, porque ele está inserido ali no local de uso destes indivíduos. E o atendimento multiprofissional, priorizando ali espaços coletivos, essa interdisciplinaridade, esse atendimento conjunto, ele é muito importante. A atenção integral ao usuário do CAPS-AD inclui as seguintes atividades. Então, a atenção integral, ela é realizada pelo CAPS-AD4 a partir das seguintes atividades. Trabalhar de portas abertas, com plantões diários de acolhimento e tratamento, garantindo acesso para a clientela referenciada e responsabilização efetiva pelos casos, sob a lógica de equipe interdisciplinar, sempre na lógica da interdisciplinaridade, conforme definido na portaria. Atendimento individual para consultas de rotina e de emergência, atendimento psicoterápico e de orientação, dentre outros. Oferta de medicação assistida e dispensada, atendimento em grupos para psicoterapia, grupo operativo e atividades de suporte social, entre outras. Então, observem. A atenção integral, ela perpassa tanto pelo atendimento individual, quanto pelo atendimento em grupos. Oficinas terapêuticas executadas por profissional de nível universitário ou de nível médio, nos termos da portaria. Visitas e atendimentos domiciliares, que foi o cobrado na questão. Atendimento à família, individual e em grupo. E o atendimento à família, ele é essencial e ele faz parte do atendimento integral apresentado pelo CAPS AD4. O atendimento, ele não é só do indivíduo que está em sofrimento mental, mas também da família, que pode vir a apresentar sofrimento mental também, que passa por um momento difícil, vendo o seu ente querido, aquele sujeito ali ligado a eles, que está em sofrimento. Então, o atendimento à família, ele também faz parte do atendimento integral. As atividades de reabilitação psicossocial, estimular o protagonismo do usuário e dos familiares, promovendo atividades participativas e de controle social e fornecimento de refeições diárias aos usuários. Próxima questão.
Paciente de 35 anos, ex-usuário de crack, sexo masculino, procura o serviço de saúde relatando ouvir vozes. As alterações de senso-percepção, nas quais as sensações ou percepções de que o objeto não existe, mas que é extremamente real para o paciente, e ele não pode controlá-las, pois independem de sua vontade, denomina-se de. E aqui nós temos algumas alternativas. A. Fuga de ideias. B. Alucinações. C. Despersonalizações. D. Estupores. Ou E. Confusões. O que a questão nos traz? Que o paciente está ouvindo vozes. E ele ainda ressalta que essas alterações da senso-percepção, ou seja, das sensações ali dos sentidos, tá? Fazem com que o indivíduo escute algo que não está lá, né? Tem a percepção de um objeto que não existe, mas que para ele é real e ele não pode controlar esse impulso, essa sensação. Então, como se denomina isso? A isso, gente, nós vamos dar o nome de alucinações, tá? Então, fuga de ideias é quando tem uma desorganização do pensamento, que eu vou conseguir verificar através da desorganização do discurso. Então, se o paciente ele apresenta fuga de ideias, fala de uma coisa, depois fala de outra, se ele apresenta tangencialidade, nós estamos conversando aqui sobre um tema e ele foge daquele tema, aí nós estamos falando de uma desorganização do pensamento que eu consigo evidenciar pelo discurso, pela fala do paciente. Então, não se trata de fuga de ideias. Despersonalizações, o que são isso? São as sensações de que o indivíduo ele está longe dele mesmo, como se ele estivesse fora do próprio corpo. Então, também não é o apresentado na questão. Estupor, né, a diminuição da resposta ao ambiente, né, quando o paciente fica ali sem resposta a estímulos. E eu tenho as confusões, né, quando o paciente está apresentando ali, aqui entraria no caso, imagino, mais relacionado a confusões mentais, que poderiam incluir nessas e outras alterações. Então, nós temos como resposta correta a letra B, que trabalha as alucinações. E o que são alucinações? As alucinações, como a questão traz aqui no enunciado, são alterações da senso-percepção, ou seja, são as alterações, gente, dos sentidos. É um indivíduo que vê, é um indivíduo que ouve, é um indivíduo que sente, é um indivíduo, inclusive, que sente o gosto de algo que não está lá, sente o cheiro, tá? Então, as alucinações, elas estão relacionadas à alteração dos sentidos. É um indivíduo que vê uma pessoa que não está lá, uma pessoa, um objeto, alguma coisa que não está lá. E ele não controla isso, ele não consegue parar de ver. Ele vê como se fosse real, real mesmo, real. Então, assim, as vozes que ele escuta são como vozes reais, como vocês estão me escutando agora. Então, as alucinações, elas são vivenciadas de forma intensa e vívida pelo indivíduo que está passando por elas. E as alucinações estão relacionadas aos sentidos. Isso é importante, né, essa definição, porque muitas vezes as pessoas confundem alucinações com delírios. E os delírios podem estar relacionados com as alucinações, mas eles são diferentes, eles têm conceitos diferentes. Então, vamos lá. Nós falamos sobre as alucinações. Então, o que são os delírios? Os delírios são crenças fixas, não passíveis de mudança frente a provas contrastantes. O que isso significa? Que o indivíduo, ele cria uma realidade na cabeça dele que mesmo que falem que aquilo não é verdade, que aquilo não está acontecendo, a mente dele não consegue se convencer disso. E nós temos diferentes tipos de delírio. Um dos mais comuns é o delírio do tipo persecutório. O que acontece nesse delírio? O indivíduo, ele acredita que ele está sendo perseguido. Ele acredita que querem matá-lo, que querem prendê-lo, né? Então, nós temos um delírio, o indivíduo, ele acredita nisso. Esse é o delírio. É uma crença fixa que ela não é modificada mesmo frente à realidade. Mas, professora, delírio e alucinação não podem estar relacionados? Podem. O indivíduo ele pode ter delírio persecutório e começar a visualizar pessoas perseguindo ele. Então, aqui eu tenho um delírio e uma alucinação associada. Mas o delírio é uma coisa e a alucinação
é outra coisa. E é importante que você diferencie isso. Então, ouvir vozes, ver pessoas, sentir, né, algo na pele, sentir um gosto, sentir um cheiro, que não está lá, mas que está sendo vivenciado como se estivesse pelo paciente, é uma alucinação. Já uma crença fixa, por exemplo, se eu dissesse para vocês que eu descobri os átomos, eu descobri o que é um átomo. É a realidade que minha mente criou, que eu descobri que eu sou a cientista fulana e que eu descobri isso. Esse é um delírio do tipo grandeza. Ou que eu sou muito famosa, que eu sou uma cantora muito rica, muito importante. Ai, quem dera. Tô brincando, gente. Mas, se minha mente criasse isso e eu acreditasse nisso, isso seria um delírio do tipo grandeza. E aí nós temos diferentes tipos de delírio. Inclusive, uma classificação de delírio que é chamada de delírio bizarro, que é quando o delírio ele cria uma ideia, uma realidade ali para aquele indivíduo que não poderia ser passível de acontecer na vida real. Vamos esclarecer isso. Então, vamos lá. Delírio do tipo persecutório. Tá, eu não estou sendo perseguida, mas eu não poderia ser? Não acontece isso na realidade? Acontece, né? Pessoas são presas, pessoas são perseguidas, né? Agora, quando o indivíduo, ele acredita, por exemplo, que trocaram seus órgãos internos por o de outra pessoa, ou que os órgãos internos dele foram roubados, que ele está vazio, ou que a mente dele foi retirada da cabeça dele, aí nós temos um delírio do tipo bizarro. É a classificação que o próprio DSM-5 traz, tá? Então, seriam os delírios que eles são trabalhados em realidades que não poderiam ser possíveis na vida humana, na realidade, né? São realidades criadas na mente, mas que não poderiam ser ou acontecer na vida real, nem com este indivíduo, nem com qualquer outro, como, por exemplo, ser levado por aliens e tudo mais. Então, esse ponto aqui, em geral, não é tão cobrado em provas, mas é interessante que você entenda que até o próprio delírio, de acordo com o grau de comprometimento da mente e essa realidade que o indivíduo cria, eu tenho subclassificações e eu tenho, inclusive, uma classificação dentro do delírio, que seria um delírio bizarro. E é isso. Então, bem tranquilo, né? Nós vamos ver aqui as características essenciais que definem os transtornos psicóticos. E dentro dessas características nós temos os delírios, as alucinações, tá? O pensamento desorganizado, o comportamento motor grosseiramente desorganizado e os sintomas negativos. Vamos ver a definição de cada um deles. Nos delírios nós temos crenças fixas, não passíveis de mudança à luz de evidências conflitantes. Seu conteúdo pode incluir uma variedade de temas, como, por exemplo, persecutório, é quando o indivíduo acredita que está sendo perseguido, de referência, quando ele acredita que tudo que as pessoas falam é para ele, né? Por exemplo, eles apontam, eles estão rindo de mim, eles estão falando de mim. Somático, quando o indivíduo ele pensa ali num processo de adoecimento, o religioso, e aí nós temos delírios específicos que vão tratar de temas religiosos, e aí é importante diferenciar o que é crença religiosa de um delírio, tá? Do tipo religioso, aqui o DSM-5 traz como uma manifestação extrema de uma crença religiosa, onde o indivíduo ele acredita que ele é enviado, ou que ele é o próprio Messias, enfim, né? Aqui como um exemplo. E delírios de grandeza, que foi o exemplo que eu dei para vocês, de que eu sou uma cientista, de que eu sou filha de fulano, que é muito famoso e muito rico. Aqui nós temos as alucinações, que são experiências semelhantes à percepção, que ocorrem sem um estímulo externo, ou seja, eu tenho o estímulo dos meus sentidos sem um estímulo externo. São vívidas e claras, com toda a força e o impacto das percepções normais, não estando sob controle voluntário. Tá? A mais comum, né, o tipo mais comum de alucinação realmente é a auditiva, mas as outras alterações dos sentidos também vão se enquadrar aqui nas alucinações. Nós temos a desorganização do pensamento, que é observada através do quê? Da fala, né, meu povo? Então, a desorganização do pensamento, ela é inferida, ela é identificada
através do discurso desorganizado, né, daquilo que o indivíduo está falando, que representa o que ele está pensando. Este pode mudar de um tópico para o outro, com descarrilamento ou afrouxamento das associações, dos temas, ou tangencialidade. Então, o indivíduo está falando de uma coisa, depois fala de outra, você perguntar, ele responde Z. Então, esses pontos aqui estão relacionados à desorganização do pensamento, e isso você consegue ver pelo discurso do indivíduo. Comportamento motor grosseiramente desorganizado ou anormal, o que inclui também a catatonia. Então, pode se manifestar de várias formas, desde o comportamento tolo e pueril até a agitação imprevisível. Os problemas podem ser observados em qualquer forma de comportamento dirigido a um objeto, levando à dificuldade na realização das atividades cotidianas. Então, tanto o indivíduo ele pode ter uma diminuição da resposta ao ambiente, quanto ele pode ter uma excitação, inclusive na catatonia. Catatonia é um termo que algumas pessoas já conhecem, que refere-se, na maior parte das vezes, à não resposta do indivíduo com relação ao meio. Então, é um indivíduo que está apático, ele não responde, ele não quer comer, ele não fala. Nós temos diferentes tipos de catatonia, inclusive, né, subclassificações dentro da catatonia. E nós também temos a excitação catatônica. Então, não pense na catatonia só como a falta de resposta, mas também há uma excitação, tá? Então, nós temos os dois extremos aqui relacionados com a movimentação do indivíduo. E aí nós temos, de modo geral, o comportamento motor grosseiramente desorganizado. Os sintomas negativos respondem por uma porção substancial da morbidade associada à esquizofrenia, principalmente, embora sejam menos proeminentes em outros transtornos psicóticos. Exemplos: expressão emocional diminuída, que é quando o indivíduo ele fica apático, ele não consegue responder, né, aos estímulos ali de felicidade ou de tristeza, ele fica ali como se ele estivesse meio adormecido da situação. Isso pode ser observado pela expressão facial. Avolia, né, o A de negação, volia de vontade. Então, é um indivíduo que ele perde a vontade de fazer as coisas, sabe? Ele não tem aquele ímpeto de fazer a vontade, sabe? De realizar as atividades diárias do cotidiano. Nós temos a alogia, o A que também é relacionado à negação, relacionado àquilo à fala. Então, é um indivíduo que ele tem dificuldade para falar, para se expressar, usando, né, as palavras. Nós temos a anedonia, que está relacionada ao prazer. Então, o indivíduo que ele tem dificuldade de sentir prazer com as situações ou lembra de situações vivenciadas de uma forma diferente, menos prazerosa do que ele se lembrava anteriormente. E também falta de sociabilidade, inclusive levando ao isolamento social. Então, nós temos essas aqui como características que definem os transtornos psicóticos, que nos ajudam a entender estes transtornos. Próxima questão. Adulto de 25 anos com quadro psicótico. Relata que os seus pensamentos foram removidos por uma força externa e que pensamentos estranhos foram colocados na sua mente. A alteração descrita é definida como... Então, olha o que ele está dizendo aqui na alternativa. Adulto de 25 anos com quadro psicótico relata que os seus pensamentos foram removidos. Os seus pensamentos de dentro da sua cabecinha foram retirados e outros pensamentos foram colocados na sua mente. Então, é uma crença que ele está tendo, né? Ele não está vendo isso acontecer. Ele está acreditando que isso aconteceu. Então, a alteração descrita é definida como o quê, gente? A, delírio. B, alucinação. C, ansiedade. D, desorganização do discurso. Ou E, neologismo? Essa aqui ficou tranquila, né? É delírio. Aqui, ele não classifica como delírio bizarro, qualquer tipo de delírio persecutório, A, B e C. Não, é só delírio e tá tudo certo. Em geral, nas questões, vem cobrando só essa diferença. Principalmente a diferença entre alucinação e delírio. Então, nós temos aqui na alternativa delírio e nós já sabemos que é essa a alternativa correta. Mas vamos dar uma revisada aqui e ver o que a questão trouxe como alternativa. Então, nós temos a alucinação, alteração da senso-percepção, né, dos sentidos, não é o caso. A ansiedade também não é o caso. A ansiedade
é uma resposta emocional ali a um perigo futuro, a uma situação que realmente não está apresentando um perigo real naquele momento. Enfim, nós temos todo um grupo de transtorno de ansiedade, não é o caso. Desorganização do discurso, também não. Ele falou o que ele achava que tinha acontecido. Se aconteceu ou não é outros 500. Mas desorganização do discurso é quando ele começa a falar uma coisa, falar outra, enfim. Então, não é o caso. E neologismo, neo é de criação. Então, é quando a pessoa cria palavras, que também não é o caso. Ele não criou palavras. O neologismo estaria mais relacionado a uma desorganização do discurso do que, né, uma outra manifestação. Então, assim, nós vamos marcar no nosso gabarito a letra A. Bem tranquilo, né, gente? Vamos à próxima. Considerando as disposições legais acerca da proteção e dos direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, analise as afirmativas a seguir. 1. Um dos direitos da pessoa portadora de transtorno mental é ter garantia de sigilo nas informações prestadas. Verdadeiríssimo. É o mínimo, né, meu povo? Pelo amor de Deus. Então, um dos direitos da pessoa portadora de transtorno mental é ter garantia de sigilo nas informações prestadas. Não é porque a pessoa está ali em delírio, falando uma coisa que não é a realidade, que isso vai ser comentado por aí. Não é assim não, meu povo. Todas as informações relacionadas ao quadro do indivíduo, à sua vida, ao seu histórico, tudo, deve ser mantido em sigilo. Assim como deve ser mantido para qualquer outro paciente. O término da internação voluntária se dá por solicitação escrita do paciente ou por determinação do médico assistente. Informação verdadeira. Tá? Nós temos 3 tipos de internação, de acordo com a Lei 10.216 de 2001, e a internação voluntária é um desses tipos de internação e eles pode se dar o seu término pela solicitação escrita do paciente ou pela determinação do médico que está assistindo a ele, no caso. 3, a internação compulsória é aquela que se dá a pedido da família, ou responsável sem o consentimento do usuário. Essa informação ela é falsa. A internação compulsória ela se dá por ordem judicial. A descrição do resto da alternativa está mais relacionada a uma internação involuntária, tá? Então, alternativa aqui falsa. Assim, está correto somente o que se afirma em correto, somente 1 e 2. Assim, nós vamos marcar no gabarito a letra D. São direitos da pessoa portadora de transtorno mental, sempre bom lembrar, ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades, ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua própria saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade. Então, a reinserção social é um ponto muito forte a ser trabalhado aqui como direito do indivíduo com transtorno mental. Ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração, ter garantia de sigilo nas informações prestadas. Hoje está difícil, tá? Então, que foi o que foi pedido na questão. Ter direito à presença médica em qualquer momento para esclarecer a necessidade ou não da sua hospitalização involuntária. Então, nas situações em que os meios extra-hospitalares não forem suficientes para atender a demanda do indivíduo, aí sim pode haver uma internação involuntária. Mas só e somente se todos os recursos extra-hospitalares não forem suficientes para responder àquilo que o paciente precisa naquele momento, tá? Quando ele tiver tido um surto, ele precisar ficar ali em acolhimento, somente nessas situações pode haver internação involuntária. Quando os serviços extra-hospitalares não forem suficientes ali naquele momento para aquela demanda específica do paciente. E aí, nessas situações onde é possível fazer a internação involuntária, o médico ele deve estar ali presente para esclarecer as dúvidas do paciente, tá? Então, ele deve estar ali em qualquer momento para esclarecer a necessidade ou não da hospitalização daquele indivíduo. Ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis, então ele não vai ficar preso, isolado, não, tá? Ele tem direito
a acesso aos meios de comunicação disponíveis, receber o maior número de informações a respeito da sua doença e do seu tratamento, saber o que está acontecendo, né, fatores que podem ter levado àquela situação. Os profissionais de saúde devem ajudá-la a entender o que está sendo vivenciado por ele, inclusive o tratamento, o que está sendo desenvolvido, métodos terapêuticos, as oficinas, né? Inclusive, isso deve ser trabalhado junto ao paciente, não instaurado a ele. Tu vai fazer isso, isso e aquilo outro. Não. Deve ser conversado com o paciente, frente às suas necessidades, os seus objetivos, enfim. E ele deve entender todo o processo, inclusive de tratamento. Tanto psicossocial, psicoterapêutico, quanto medicamentoso. Ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis e ser tratada preferencialmente em serviços comunitários de saúde mental, ou seja, extramuros, fora do ambiente hospitalar. Os tipos de internação que são apresentados pela Lei 10.216 de 2001. A voluntária, que é aquela que se dá com consentimento do usuário, e o término acontece por solicitação escrita do paciente ou por determinação do médico assistente. A involuntária, que é aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro. Esse tipo de internação deverá ser comunicado ao Ministério Público num prazo máximo de 72 horas. Essa aqui também é uma outra informação que é muito cobrada em provas. Internação psiquiátrica involuntária deverá ser comunicada ao Ministério Público Estadual no prazo de 72 horas, tá? Não mais do que isso. Pelo responsável técnico do estabelecimento no qual tem ocorrido essa internação, devendo esse mesmo procedimento ser adotado quando da respectiva alta. Então, tem que notificar o Ministério Público Estadual, tanto frente à necessidade de uma internação involuntária, quanto quando esse indivíduo receber alta dessa internação involuntária. Lembrando que o prazo é aqui, 72 horas. O término da internação involuntária dar-se-á por solicitação escrita do familiar ou responsável legal, ou quando estabelecido pelo especialista responsável pelo tratamento. Né? Por exemplo, o médico assistente está ali prestando cuidado e observou que ele já tem condições, né, de sair da internação involuntária e ir para casa. Então, nessas condições, pode haver a alta ou então por solicitação, né, escrita, tá? Escrita, não é verbal, do familiar ou do responsável legal. A compulsória, por sua vez, é aquela determinada pela Justiça. É determinada de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, assim como dos demais internados e funcionários. Informação importante que também vem sendo muito cobrada em provas. Em todas as modalidades de internação, evasão, que é quando o paciente ele foge, transferência, acidente, qualquer acidente, intercorrência clínica grave e falecimento, serão comunicados pela direção do estabelecimento de saúde aos familiares ou ao representante legal do paciente, assim como, ou seja, também a autoridade sanitária responsável no prazo máximo de 24 horas da data da ocorrência. Então, no caso de internação involuntária, o estabelecimento tem até 72 horas para comunicar o Ministério Público, tanto, né, da internação quanto da alta. Com relação a prazos, nós temos esse. E um outro prazo muito forte aqui é no caso de evasão, que é quando o paciente foge, transferência, acidente grave, intercorrência clínica. Qualquer, né, situação que aconteça com o paciente que seja necessário avisar para a família, isso deverá ocorrer num prazo máximo de 24 horas, tá certo? Inclusive, também avisando não só a família, mas também a autoridade sanitária responsável. A retaguarda especializada que oferece suporte técnico-pedagógico às equipes de referências responsáveis pela condução de um caso individual, familiar ou comunitário. Desculpem, vamos reler que eu li aqui de forma diferente. Retaguarda especializada que oferece suporte técnico-pedagógico às equipes de referências responsáveis pela condução de um caso individual, familiar ou comunitário. Beleza, deram a definição aqui.
Esta é a definição de letra A, projetos de singularidade transdisciplinar? Não. Esse nem é um ponto que é trabalhado especificamente dentro da saúde mental. Serviços de residências terapêuticas? Também não. Os serviços residenciais terapêuticos têm uma abordagem de acolhimento, tá, para públicos específicos. Não é voltado para suporte técnico-pedagógico, as equipes de referência. Então, falsa. Projeto terapêutico singular? Também não. Projeto terapêutico singular, ele acontece pela união, né, da equipe junto à família e pode até envolver a estrutura aqui de definição da questão, mas não é, esse suporte técnico-pedagógico. É um projeto terapêutico que equipe, indivíduo e família estabelecem em conjunto para o bem-estar, para a melhoria do paciente. Apoio matricial, aqui sim, nós estamos falando de matriciamento. Suporte técnico-pedagógico às equipes de referências são, né, ali apresentados como, né, matriciamento. Então, nós temos aqui apoio matricial ao matriciamento. Então, a alternativa correta é a D. Ambiente terapêutico também não refere-se a essa ideia de suporte técnico-pedagógico. Então, nós vamos marcar no nosso gabarito a letra B. O matriciamento, o apoio matricial, é um novo modo de produzir saúde em que duas ou mais equipes, num processo de construção compartilhada, criam uma proposta de intervenção pedagógico-terapêutica. Então, vamos lá. Nós temos a atenção primária, que deve fazer o atendimento aos indivíduos que estão em algum tipo de sofrimento mental, tá? Algum sofrimento mental que não necessariamente precisaria de um encaminhamento para o CAPS, qualquer que seja a modalidade. Então, é um atendimento que ele pode ser realizado pela equipe da atenção primária. Só que a equipe da atenção primária, ela precisa do auxílio da equipe de CAPS, porque eles são especializados em saúde mental. Então, quando eu tenho a união das equipes de atenção primária com as equipes do Centro de Atenção Psicossocial, eu estou tendo aqui um processo de matriciamento, tá? Onde eu tenho uma equipe de referência ali e eu tenho a união dessas equipes para trabalhar em prol da melhoria do paciente. Então, eu não precisaria, o paciente está aqui inserido na comunidade, encaminhá-lo para o CAPS. Ele pode ser tratado aqui, ele pode ser acompanhado aqui, até porque a equipe de atenção primária é quem conhece esse indivíduo, conhece a sua família, conhece o contexto em que ele está inserido. Então, essa equipe, ela consegue ter esse vínculo fortalecido com este indivíduo e sua família, mas ela precisa do auxílio de uma equipe especializada. Então, esse apoio técnico-pedagógico entre a saúde mental, né, os serviços ali especializados e a equipe de atenção primária refletem-se no que a gente chama de matriciamento. Na horizontalização decorrente do processo de matriciamento, o sistema de saúde se reestrutura em dois tipos de equipe, a equipe de referência e a equipe de apoio matricial. Então, a equipe ali de referência da atenção primária e a equipe de apoio matricial que está, né, fornecendo esse apoio especializado em saúde mental. Os serviços residenciais terapêuticos são moradias inseridas na comunidade destinadas a pessoas com transtorno mental, egressas de hospitais psiquiátricos e ou hospitais de custódia. Então, os serviços residenciais terapêuticos são moradias inseridas na comunidade que são fornecidas para pessoas, e aqui nós vamos ter duas categorias de serviços residenciais terapêuticos, mas basicamente para quem viveu longos períodos em internação e o outro para quem, o segundo tipo, para aqueles indivíduos que apresentam uma dependência, tá, na assistência. E essas residências, elas são direcionadas para essas pessoas e elas são inseridas na comunidade, para que essa pessoa ela possa viver e morar em comunidade. Então, essas pessoas não vão ficar internadas o resto da vida, não, jamais. Essas residências são fornecidas para que eles tenham um convívio social, tá? Inclusive, os atendimentos psicoterápicos, tudo mais, não devem acontecer na casa, tá? Esses indivíduos eles vão ficar nas casas com
acompanhamento da equipe, mas não há uma consulta, não é uma clínica, eles não moram numa clínica, eles moram nas suas residências, tá? Por isso que o título é Serviços Residenciais Terapêuticos. Terapêuticos no sentido de que eles não estão só jogados lá dentro, eles estão sendo assistidos pela equipe que fica lá em regime de plantão e tudo mais, dando esse suporte, mas possibilitando que esses indivíduos eles possam viver em comunidade. Essa é uma das principais, é um dos principais objetivos dos serviços residenciais terapêuticos. O caráter fundamental do serviço residencial terapêutico é ser um espaço de moradia que garanta o convívio social, a reabilitação psicossocial e o resgate da cidadania do sujeito, promovendo os laços afetivos, a reinserção no espaço da cidade e a reconstrução das referências familiares. Nós temos dois tipos de serviços residenciais terapêuticos. O tipo 1, que é uma modalidade de moradia destinada às pessoas com internação de longa permanência, que não possuem vínculos familiares ou sociais. A lógica fundamental desse serviço é a criação de um espaço de construção de autonomia para a retomada do quê? Da vida cotidiana e a reinserção social. Deve acolher no máximo 10 moradores, não podendo exceder este número. O valor, a quantidade de moradores é a mesma para o tipo 1 e para o tipo 2, tá? O tipo 2 já é destinado àquelas pessoas com maior grau de dependência, que necessitam de cuidados intensivos específicos do ponto de vista da saúde em geral e que demandam ações mais diretivas com apoio técnico diário e pessoal de forma permanente. Deve acolher no máximo também 10 moradores, não podendo exceder este número. O projeto terapêutico singular, por sua vez, é um recurso de clínica ampliada e da humanização em saúde, que deve ser desenvolvido, tá, junto ao paciente e à sua família. Os projetos eles podem ser familiares, coletivos ou até territoriais, o que restringe o uso da palavra individual. E ainda que o centro de um projeto singular seja, de fato, um indivíduo apenas, olhar para os cuidados de alguém especial na saúde mental exige um foco abrangente que inclui o seu entorno familiar e territorial. Então, é projeto terapêutico singular porque trabalha a singularidade e não a individualidade. E ele não vai ser desenvolvido pela equipe e repassado para o indivíduo e família, mas vai ser elaborado junto ao indivíduo e à sua família, tá? Então, a equipe deve se reunir com aquele sujeito e os seus familiares estabelecerem um projeto terapêutico, né, voltado para as necessidades que são evidenciadas naquela família, de acordo com as necessidades daquele paciente. Então, o projeto terapêutico ele é singular porque ele é desenvolvido até mesmo para uma única pessoa, mas de forma singular, trabalhando não só o indivíduo em si, mas também o seu entorno, o seu contexto e a sua família. Nós encerramos aqui o nosso encontro de hoje com essa mensagem: a persistência é o caminho do êxito. Eu tenho certeza que, em falando de saúde mental, alguns dias não são tão fáceis, mas você está no caminho certo, você está lutando pelos seus sonhos e logo, logo eles se realizarão. Então, parabéns por estar aqui hoje estudando, né? Todos os seus esforços serão recompensados. Nós encerramos aqui, então, o nosso encontro. Um beijo grande e até a próxima. Tchauzinho!